Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Gostaria de agradecer a todos pela presença nesse evento. Gostaria de agradecer o convite, que foi feito pelos organizadores. E eu vou fazer uma rápida apresentação sobre minha pessoa, num primeiro momento, tá? E, posteriormente, nós vamos nos aprofundar no Blender, no primeiro momento, e, posteriormente, no Ortogon Blender, que é uma espécie de um plugin, um add-on que foi desenvolvido dentro do Blender. Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D Designer e sou especializado em reconstrução facial forense, em confecção de próteses para humanos e animais e desenvolvo uma solução para planejamento de cirurgia ortognática, rinoplastia e outros fins, utilizando software 3D livre e gratuito. Tá? Deixa eu ver aqui, tem alguns trabalhos que eu desenvolvi dentro da reconstrução facial forense, tem reconstruções faciais históricas. Aqui o último que foi feito é um rei lá da República Tcheca, a gente fez a reconstrução facial. E fora essa questão de reconstrução, também tem o desenvolvimento dos aplicativos de planejamento, de próteses, tanto humanas quanto animais. Aqui tem uma prótese animal. Tá? O Ortogon Blender que a gente vai trabalhar é o software, eu utilizo o Blender, que é um software de modelagem 3D, e a gente bombou o Blender, colocamos potencialidades extras nele, que permite você importar tomografias computadorizadas, fazer cortes mais complexos em estruturas anatômicas. Eu não vou entrar em muito detalhe porque você pode procurar isso posteriormente. Inclusive tem a documentação oficial que você pode acessar, está tudo descrito lá, desde a instalação do sistema, que já foi enviado para vocês, até porque não vai cobrir, evidentemente, a instalação do sistema, é necessário que você já tenha. E como eu imagino que essa aula vai ficar gravada, você vai poder, caso você não tenha feito a instalação, posteriormente acompanhar essa aula novamente e fazer e seguir com os estudos. Deixa eu só desabilitar aqui nós temos uma publicação, a publicação da documentação oficial, e também temos a Ortogon Line Mag, que é uma espécie, é um livro, tem ISBN, tem DOI, tem toda a formalização. É um livro que a gente publica junto aos alunos soluções que foram utilizadas, nas quais foram utilizados o Ortogon Blender, que é o software que a gente desenvolve. Então aqui tem uma coisa bem interessante, assim, até para o pessoal que trabalha com isso, que nós utilizamos fotografia de microscópio para criar uma imagem de alta resolução. Então, utilizamos dispositivos ópticos para fazer fotogrametria, que é 3D a partir de fotografia. Aqui já é uma abordagem que nós fizemos para criar malhas antirretentivas. Ou seja, você pega uma malha que tem bastante retenção e gera um 3D que não tem retenção para fazer acoplamentos, como splints e outros guias, e tudo baseado em tecnologias já disponíveis, como o ZDF e outras abordagens. Deixa eu ver um pouquinho. Tem uma publicação que a gente fez junto ao pessoal da Embrapa. É que é muita página, Deixa eu ver um pouquinho mais para baixo aqui, que vai ser sobre microscopia de força atômica aqui, onde nós temos os dados gerados pelo microscópio de força atômica, a gente consegue converter em 3D, utilizando o Blender. Aí essa documentação aqui, esse livro, ele já tem uma explanação gráfica, que serve como um material introdutório para quem quer aprender mais sobre as técnicas, certo? E assim vai. Então essa foi a primeira publicação, tem bastante páginas, tem até... a gente fez um trabalho junto a um museu do Rio Grande do Sul, onde a gente usou a fotogrametria para fazer a digitalização do patrimônio, inicialmente aqui uma flecha, uma ponta de flecha, perdão, e assim vai. Tem outras abordagens aqui, reconstrução facial forense, junto ao pessoal do museu lá de Pernambuco, como fazer transferência, aqui, guia de colagem direta, tem uma série de coisas. Essa é o número 1. Aqui nós já temos a versão número 2, o volume 2 da Ortogon Line Mag. Já evoluímos bastante, fazendo um cruzamento de voxel data, que é a visualização de tomografia, junto com malhas tridimensionais, que foi inclusive a capa. E segue. Ensina uma série de coisas, como que a gente fez.
Inclusive tem até um caso aqui, é um caso meu mesmo, onde eu confio tanto no programa que eu fiz um eu fiz um guia para extrair um cisto que eu tive. E assim por diante. Tem várias coisas, explica como foi feita a tomografia, como foram feitos os guias, né? E já estamos no número 3, desenvolvendo aí, creio que a gente vai lançar esse número 3 dentro de alguns meses. Beleza? Então vamos lá. A parte interessante aqui é a modelagem, né? Como a gente vai aprender a fazer algumas modelagens básicas, inicialmente uma abordagem básica e posteriormente algumas modelagens básicas. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre um programa 3D é que é muito importante você orbitar, você se deslocar na cena 3D, ok? Então, para facilitar aqui, não está aparecendo, eu vou adicionar aqui um aplicativo que permite que você que está assistindo aí veja, aqui está ele, tá esse aplicativo aqui. Vai permitir você acompanhar as teclas que eu estou pressionando. Seja o mouse, como nesse caso, ó, botão esquerdo do mouse, botão direito, tá? Agora eu vou rodar para cima, rodar para baixo, tá vendo? Então ele aparece aqui, ele indica o que eu estou fazendo no momento que eu pressionar o comando, né? Que eu pressionar o comando e acionar através das teclas de atalho. Ó, se eu pressionar o Shift, ó, aparece ali o Shift, se eu pressionar o Ctrl, tem o Alt, que são teclas assim mais utilizadas, né? E se eu, porventura, clicar em outra, como o A, por exemplo, ou o C, ou o B, né? Ele vai aparecer aqui. Se você tiver dúvida, olhe para essa... Eu vou deixar aqui, ó, bem deslocadinho. Para quê? Para não atrapalhar a gente no momento da explanação. Ok? Vou tentar fazer uma aula bem fluida, bem tranquila, não falar muito rápido, mas, como vocês sabem, né, nós temos o acesso à tecnologia. Você pode voltar, caso eu expliquei muito rápido alguma coisa, você volta o vídeo ali, mesmo na versão online, você pode voltar e ver. Se tiver alguma dúvida, vão ter os links depois da documentação, tá? Você vai poder acessar os comandos mais básicos através desses links, e se você quiser se aprofundar mais em outras potencialidades do Blender, do Ortogon Blender, você tem a documentação como os livros, né, que são documentações com um conteúdo mais avançado, beleza? Então vamos lá. Primeiro, visualização da cena. Como que funciona os comandos, como que funcionam os comandos mais básicos? Primeira coisa que você precisa, eu vou adicionar aqui, ó, vou abrir um arquivo novo, New, General, abrir um arquivo novo. Eu vou adicionar com Shift A, ó, então pressionei Shift A, olha lá, ó, e vou adicionar um cubo. Para quê? Pra gente, aliás, não vou adicionar um cubo não, vou adicionar Shift A, vou adicionar o monkey, macaquinho aqui, para a gente poder visualizar em pontos de vista diferentes e ter uma noção do que está acontecendo. Porque se for um cubo, se for uma esfera, a gente não vai conseguir ver o que é frente, cima e lado, né? Beleza, então, primeira coisa, como que a gente orbita a cena? Orbitar a cena vai permitir você visualizar um objeto de vários pontos de vista diferentes. Então eu vou pegar a seta do mouse e vou manter a seta do mouse aqui na 3D View. A 3D View, quando eu falar 3D View, é essa área, tá? Que tem esse grid aqui, esse quadriculadinho. Eu vou usar esses termos como quadriculadinho, vai no Enter, em vez de falar clique no Enter, porque fica mais fluida a aula, tá? Fica mais informal. Eu não vou ficar utilizando uma forma muito, digamos assim, formal, com mais rebuscada de explanação, porque senão a aula não vai ficar fluida. Beleza? Então vamos fazer uma coisa assim bem tranquila, sem um compromisso assim inicial, que não seja entender que o comando faz. Beleza? Então vamos lá. Você vai pegar a seta do mouse na 3D View. Por que eu falo 3D View? Porque se você colocar o mouse aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, são áreas diferentes de trabalho. E se você acionar algum comando e tiver com o mouse não no local correto, pode ser que esse comando seja outra coisa, né, nessas partes diferentes aqui. Então deixa o seu mouse aqui no 3D View, beleza? E para a gente orbitar, o que você vai fazer? Você vai clicar no scroll do mouse, que é a rodinha,
tá? Popular rodinha. Você clica no scroll, ó, tá vendo que eu cliquei e está pressionado ali o scroll? Eu não soltei. Uma vez que você clicou, não solta, você pode orbitar a cena e visualizar do ponto de vista que você quiser. Beleza? Então, olha só, o que eu fiz? Mouse na 3D View, cliquei no scroll do mouse e aí eu arrasto, tá? Arrasto e aí eu consigo orbitar e visualizar do ponto de vista que eu quiser. Veja só, eu usei o termo orbitar, eu estou orbitando a cena. Muita gente confunde com rotacionar, fala, ah não, ele rotacionou. Veja bem, isso não é rotacionar. O rotacionar é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o eixo X aqui em vermelho e tem o eixo Y em verde. Isso aqui é rotacional. Tá vendo que o grid está parado, os eixos estão parados e o objeto está rotacionando? Isso é rotacional. Isso aqui, ó. Agora, se eu faço isso e tudo se desloca, significa que o que está se deslocando não é a cena, mas é o observador. Então tem um observador aqui mirando esse objeto, e quando eu clico no scroll e movimento o mouse, o que eu estou fazendo na verdade é deslocando o observador. Pode parecer uma explanação desnecessária, mas é importante que você saiba o que está acontecendo. Então isso aqui equivale a você manter um raio de distância do objeto e você orbita ele, você olha do ponto de vista que você quiser, mantendo um raio de distância, tá? Então é como se você olhar de todas as possibilidades possíveis, você vai fazer um globo, uma esfera de visualização, tá bom? Então aí eu já expliquei um problema, problema não, uma limitação que esse comando aqui tem. A limitação é manter uma distância. O grande ponto forte, eu poder ver de qualquer ponto de vista, e a limitação é que ele mantém uma distância. Se porventura eu quiser ver algum detalhe, eu preciso me aproximar do objeto, certo? Então, como que eu faço a aproximação? A aproximação a gente usa um comando de zoom. E qual que é esse comando? É muito simples. Você vai pegar e vai rodar o scroll para cima para dar o zoom. Ó, você se aproxima e você pode orbitar mais próximo. Se você quiser se afastar, se tiver mais de um elemento na cena, vamos imaginar aqui que a gente tenha vários elementos na cena. Ok? E aí tem um macaco que é menor que os outros. E menor e tem uma deformação um pouco diferente. Uma forma um pouco diferente. E aí eu estou olhando aqui e quero ver lá aquele macaco. Aí eu estou olhando lá, ó, tá vendo? Está sendo difícil eu conseguir olhar o macaco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um -1. E aí eu consigo visualizar esse macaco ali, ó. Esse outro, ó. Só que veja que eu estou tentando visualizar ele e ele não para, né? Eu não tenho controle sobre o ponto de vista que eu quero visualizar. Tá vendo? Eu estou com dificuldade de posicionar aqui, por exemplo, aqui de lado, ó. A menos que eu dê um -1, eu não consigo olhar ele, porque quando eu dou mais -1, o foco está aqui, nesse macaco. Então o que eu faço para fazer com que esse objeto aqui passe a ser o foco, digamos assim, da minha cena, né? Eu pego, pressiono o Shift, o Scroll, veja que os dois estão pressionados. Shift, Scroll, sem soltar os dois eu movimento o mouse, ó. E aí eu tenho o movimento Pan, beleza? Movimento Pan. Só uma coisa, para quem está trabalhando com Mac, você pode usar o Tab, tá? Acho que é o Pad. Tem um nome lá, que é aquele que você coloca os 2 dedos ou coloca os 3, né? Faz pinça. Então com a pinça você faz mais ou menos com os 2 dedos, se eu não me engano, e o Shift você consegue fazer o deslocamento, né? Utiliza aí, explore a forma que você já conhece do seu Mac. Eu sei que é possível. Eu não tenho o meu Mac aqui, eu geralmente não uso esse parâmetro, eu uso o mouse mesmo. E até oriento meus alunos que tem Mac, se quiser se aprofundar mais no Blender e utilizar o mouse, que compre um mouse desse mouse simples que você encontra no mercado genérico aí. Beleza? Que aí fica mais fácil trabalhar. Ou, se você quiser, você pode usar lá o pad. E porque assim, a sensibilidade das máquinas Mac permite que você use, mas eu não oriento a utilizar, eu prefiro o mouse te dá assim mais habilidade para trabalhar com 3D. Ok?
Então o que eu fiz? Vamos voltar aqui à aula, eu estava observando esse objeto aqui, Shift, aí eu desloquei, né, a cena, aliás, não desloquei a cena, desloquei o observador, tá? É importante dizer isso. Quando você olha, por exemplo, num mapa, um GPS ou no Google Maps, que você está deslocando o mapa, você não está deslocando o mapa, você está, tecnicamente, deslocando o observador. Então, quando você faz isso, você clica e arrasta, você não está tirando o mapa do lugar, você está tirando o observador daquele ponto que ele estava. Tá? Então, vocês viram que mesmo eu explicando para vocês aqui o conceito, eu utilizei uma explanação errônea. Eu falei, não, vamos deslocar a cena. A gente não está deslocando a cena, a gente está deslocando o observador. Beleza? Então, Shift, Scroll e desloca até você chegar no macaquinho ali que você quer, e aí você vai conseguir ver ele. Se você quiser ter mais controle do objeto de visualização, você pode clicar no objeto, porque mesmo, ó, vocês viram que eu, mesmo colocando aqui, ainda não tenho muito controle, tem que ir centralizando até achar o ponto que eu quero. Tá? Para simplificar o processo, por exemplo, eu quero focar nesse aqui, ó, nesse aqui. Então eu vou lá, seleciono ele. O que é selecionar? Mover o mouse sobre o objeto, clica no botão esquerdo do mouse, você selecionou, vai ficar com esse laranjinha aqui, e aí você pode pressionar o ponto do numlock, ou vírgula, dependendo do computador. Ele vai pegar, ó, olha ali, ó, quando eu dou o ponto, ele centraliza, e aí você já pode orbitar. Esse objeto que você selecionou, ele se torna o centro da cena. Então vou pegar um outro ali, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô orbitando e tá meio zicado aqui a observação, tá meio zicada. Então vou clicar no ponto, ele centraliza e tá tudo certo, ok? Então são três comandos muito simples. O scroll, que é para você orbitar a cena, tá? O mais e menos um, que é rodou para cima, rodou para baixo, e o deslocamento do observador, né, em dois eixos, que seria o pan. Então tenho esse eixo aqui e esse eixo aqui. Do ponto de vista de quem está observando, seria o X e o Y. Assim, a gente aqui na tela do computador, né? Mas do observador, claro que ele vai se deslocar por mais eixos, porque se a gente fizer um deslocamento assim, ó, a 45 graus, ele está se deslocando em três eixos. Tá? Mas não vamos nos aprofundar muito nisso, o importante é que você consegue, com esses três comandos, fazer uma observação da cena com tranquilidade, e aí você pode ir cruzando com outros comandos como esse aqui, que é o ponto, né, onde você vê, você foca, você coloca um objeto no centro da cena. Vocês vão perceber que o Blender ele tem muito comando pelo teclado. Até vocês têm que tomar cuidado, porque tem muita gente que deixa a mão sobre o teclado e sem querer clica em alguma coisa. Por exemplo aqui, eu cliquei no C, ó, tá vendo o que aconteceu? Ele acionou um comando, tá? Ou sem querer cliquei no B, acontece isso aqui, ó, comando de seleção. Ou sem querer, sei lá, em vez do Shift eu dou um Alt, aí sem querer eu faço isso aqui, eu dou um Clipping Border para visualizar uma parte definida aqui da cena, onde eu limito. Então sem querer muita gente clica nesses comandos, depois não consegue retornar. Tá? A dica que eu dou é, você começou a mexer e aconteceu alguma coisa atípica, procure no Google que vai ter uma explanação do que aconteceu. Por exemplo, eu cortei o objeto sem querer, o que eu fiz? Foi o que eu acabei de falar. É o Alt B. Então como que eu volto se é o Alt B? É Alt B. Alt B para cortar, que seria o Clipping Board, não é cortar, você não está cortando, você só está limitando a visualização. Alt B de novo, você retorna. Tá bom? Então tem uma série de comandos aqui que eles são muito úteis, ajuda muita gente, mas se você não conhece, você pode clicar e sem querer se perder aí no meio da história. Ok, então esses são os comandos básicos. Agora eu vou ensinar para vocês os comandos básicos de visualização. Agora eu vou ensinar para vocês os comandos de inserção de objetos na cena, tá? E deslocamento, rotação e tal. Eu vou começar uma cena nova, Ctrl N, Enter. Aí ele vai pedir ali, ó, você quer o que? Salvar uma cena nova? Não, eu quero Don't Save, né? Então eu dou um D, ó, ele cria a cena nova. Ou Ctrl N, clica, ele vai criar uma cena nova. Se aparecer aquele comando, que quando eu coloco alguma coisa na cena, né, cria uma cena nova, modifiquei a cena padrão, então se eu der um Ctrl N Enter, ele vai pedir. Você pode ou pressionar o D ou clicar em cima aqui com o botão esquerdo do mouse. Quando eu falar, eu vou passar a falar agora, só clicar no botão ou clicar no mouse. Significa o quê? Você vai clicar no botão esquerdo do mouse, que é aquele que a gente mais clica. Se for uma coisa específica que precisa do botão direito, eu vou observar, olha, você clica no botão direito do mouse. Porque se eu ficar falando toda hora botão esquerdo, costuma mais atrapalhar do que ajudar. Ok?
Beleza. Então, eu vou adicionar um objeto aqui na cena. Shift A. Ah, uma coisa muito importante. Vocês estão vendo que no centro da cena aqui tem um objeto circular? Esse objeto aqui é o cursor, tá? Tanto o cursor quanto essas linhas que vocês estão vendo, que são os grids, elas não existem, como diria o Padre Quevedo. Elas não existem por quê? Porque elas são elementos de referência. Tá? Eles estão ali como se fosse uma realidade virtual, aqueles elementos. Ah, quando você vai tirar foto, não tem algumas câmeras que por padrão mostram grids, mostram aquelas linhas que te ajudam a centralizar a foto? Isso aqui é a mesma coisa, ele está ali, mas ele não existe, ele é só uma referência. Tá? Quando você for gerar imagens futuras, ele não aparece na renderização, que a gente chama. Ou seja, quando você for gerar imagem, se tiver sei lá, um porquinho da Índia 3D aqui, você quiser fazer uma foto do porquinho da Índia, esses grids não vão aparecer, vai aparecer só o porquinho da Índia, beleza? Então, tem o grid, que te ajuda no contexto das medidas, e tem esse cursor, que ele serve para uma série de coisas. Dentre elas, adicionar objetos em pontos diferentes. Então, o cursor, você pode deslocar ele pressionando o Shift e o botão direito do mouse, ó, tá? Ou você troca aqui para cursor, e aí quando você só clicar no botão do mouse, lá no esquerdo, o padrão, ele vai se deslocar. Só que você não consegue selecionar objetos, eu tenho que voltar aqui para a seleção. Explicado isso, eu vou criar uma cena nova aqui, e vou, como ele já está no centro, né, vou adicionar ao centro um objeto. Como que a gente adiciona um objeto? Nós vamos pressionar o Shift A, vai abrir um menu de adicionar objetos, nós vamos na opção Mesh e vamos aqui na opção Cubo, ok? O cubinho está ali. Agora, a gente vai deslocar este cubo pela cena, porque isso aqui que a gente tinha feito antes não é deslocar o cubo, isso aqui é deslocar o observador. O que a gente vai fazer agora é deslocar o cubo, que é o que estou fazendo aqui, pela cena. Como que a gente desloca o cubo pela cena? Existem várias formas. Eu vou inicialmente mostrar para vocês a forma com o teclado. Por quê? Porque assim, se você for trabalhar com 3D, é importante você aprender teclas de atalho. Não adianta você querer aprender 3D e ficar só usando ferramentas visuais, como essa aqui, ó, onde você clica, tem as flechinhas e tal. Isso é bom? É bom, só que se você quiser evoluir mais para o 3D, é interessante você fazer os comandos pelo teclado. Por quê? Porque você vai focar os seus olhos na tela, vai colocar uma mão no mouse e outra no teclado. Antigamente o pessoal falava que era um mantra do Blender, uma mão no mouse e outra no teclado e os olhos na tela. Beleza? Escutando sua musiquinha, tomando seu café. Eu estou aqui, ó, deliciando uma xícara de café, né? Apreciando aqui um café extra forte, enquanto eu explico para vocês o funcionamento da ferramenta. Bom, como é que funciona o deslocamento, a movimentação? No Blender, o comando de mover, né, se chama, tem vários nomes, tem o Translate, tem o mover mesmo, mas não é bem mover, o nome dele é Grab, certo? Grab, to grab, agarrar. O Grab, qual que é a letra que começa, né, a palavra? É o G. Só uma coisa, nem sempre os comandos têm exatamente a tecla atrelada ao seu nome. Como tem muitos comandos, algumas teclas acabam não tendo o nome totalmente coerente. Mas como a gente está começando, como o comando é Grab, começa com G. Qual que é a tecla que a gente ativa ele? É o G. Então eu vou pressionar o G, só que veja só, o meu mouse está aqui, eu vou deixar ele paradinho ali, e vou pressionar o G. Então pressionei o G. O que aconteceu? Olha só, vou dar um ESC aqui só para te mostrar. Veja que em volta do objeto tem uma linha laranja. Tá? A linha laranja significa que o objeto está selecionado. Quando a gente pressiona o G, essa linha fica branca. Quando a linha fica branca no objeto, geralmente no Blender, né, geralmente significa que está ativado para fazer alguma coisa. Então você tem que fazer, é para você fazer alguma coisa, não que você tem que fazer. Né? Geralmente que tem ó, eu só vou colocar um pouquinho para cima, por quê? Vocês vão olhar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele tem alguns indicativos do que você pode fazer no momento que o comando é ativado. Então eu cliquei aqui no G, ó. Quando eu clico no G, veja que chovem teclas ali embaixo. Elas estão pedindo, ó, para confirmar, botão direito, para cancelar, botão esquerdo. E aí tem ali as opções X, Y, Z.
tá? Ele está indicando que se a gente clicar em algumas dessas teclas, a gente vai deslocar o objeto pelos eixos. Se eu simplesmente pegar e deslocar aqui, ó, o meu cubo, ele vai seguir o plano de observação perpendicular, né? E vai deslocar por esse plano. Veja que na parte aqui, ó, esquerda superior, ele está indicando o deslocamento nos 3 eixos e o deslocamento linear no final. Então o dx é o deslocamento no eixo x, o dy é no eixo y e o dz, evidentemente, no eixo z. Pessoal, eu sei que vocês podem estar um pouco cansados dessa explanação pormenorizada desses comandos bem básicos, mas é imprescindível que vocês entendam esses comandos para a gente partir para coisas mais complexas. O grande erro do pessoal que começa a mexer com o Blender é achar que você já vai chegar e já vai fazer alguma coisa. Primeiro você tem que entender os comandos básicos. Tá? Até agora a gente andamos aí 20 e poucos minutos, tá? Mas é importante que a gente siga esse passo a passo aqui para poder depois fazer coisas mais complexas. As coisas complexas vão se tornar mais fáceis uma vez que você saiba esses comandos. Tá? Então estou deslocando aqui, veja que está nos 3 eixos e tem um deslocamento linear. Se eu quiser travar num eixo, por exemplo, o eixo X, eu vou travar aqui, ó, pressionei o X. Ao pressionar o X, ele trava, ó, travou no eixo X. Se eu pressionar o Y, trava no eixo Y. E se eu pressionar o Z, trava no eixo Z. Então, trabalhei nos 3 eixos, tá, de deslocamento. E tem, posteriormente, a gente vai ver o seguinte. Esses 3 eixos são eixos globais. A gente vai ver mais para frente a rotação, igual aqui, ó, deu uma rotacionada no objeto. Agora ele tem um eixo global e tem um eixo local, tá, ou normal. Se eu pegar e dar um GZ, ele está pegando aqui, ó, só o eixo global. Se eu pressionar o Z de novo, ele pega no eixo normal. Deixa eu olhar pela frente aqui, ó, aliás, pela lateral, aqui. Veja que ele está deslocado, ele está rotacionado em relação à origem da cena. Então, se eu dar um GZ, ele segue retinho ali o Z global. Se eu pressionar de novo o Z, então, ó, é GZZ. Se eu pressiono 2 vezes o eixo, ele pega o quê? O eixo normal. Tá? E se eu quiser aplicar deixa eu só voltar aqui, beleza? Se eu quiser dar um valor para esse deslocamento, eu posso indicar isso no momento que eu estiver fazendo aqui os comandos. Por exemplo, eu quero mover 2 unidades para cima, tá? 2 unidades, porque o Blender trabalha com Blender Unit. Esse Blender Unit, ele pode ser tanto, por exemplo, na arquitetura, quando a gente trabalha com modelos CAD, geralmente uma Blender Unit é igual a 1 metro. Quando a gente trabalha com modelos orgânicos advindos de tomografias ou de digitalizações de luz estruturada ou scanner a laser, pode ser que esse modelo, né, quase sempre, no caso da tomografia sempre, uma unidade de Blender é igual a 1 milímetro. Entenderam a diferença? 1000 vezes, né, há uma diferença entre uma forma de trabalhar e outra. A questão é que a Blender Unit continua a mesma, sempre vai ser um Blender Unit, só que esse 1 tem valores diferentes dependendo do que você está fazendo. Então, no meu caso, que é uma modelagem orgânica, uma Blender Unit é igual a 1 milímetro, tá bom? Então, eu quero mover 2 unidades para cima. O que eu faço? G de mover, Z do eixo que eu quero, 2 do valor que eu quero, Enter. Vou olhar pela frente, ó. Eu fui 2 unidades. Aí você vai falar, não, foi só uma, porque tem daqui até aqui. Mas não, por que não? Porque o centro é aqui, ó, no 0. Então, G, Z, 2, Enter, ó, viu? Ele pulou 1, 2, aqui, ó. Agora, suponha que nós não temos a tecla Ctrl Z e a gente queira voltar, né, movendo para baixo, na origem que a gente estava. Qual que é o deslocamento que a gente fez? Foram 2 unidades. Então, se eu quero voltar, a lógica é a seguinte: G, Z, menos 2. Ou G, Z, 2, menos. E eu retorno ali para a origem. Uma coisa muito interessante sobre o Blender é que o comando Ctrl Z, ele serve para voltar. Só que o Redo, ele não é Ctrl Y, ele é Ctrl Shift Z, tá? Então, não é Ctrl Y, é Ctrl Shift Z. Ctrl Z voltar, Ctrl Shift Z refazer. Beleza? Ok, então,
a lógica foi essa: o comando, o eixo que você quer deslocar e o valor que você quer deslocar e Enter para fechar. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta visual para fazer essas modificações. Tem essa ferramenta Move aqui, ó, que tem os eixos. Você pega e desloca no eixo que você quer. E se você quiser, por exemplo, mover 2 para cima, você clica aqui no eixo, 2, Enter. Para baixo, clicou no eixo, menos 2, ele voltou. Está funcionando da mesma forma, só que tem esse elemento visual. Ok? Beleza. Deixa eu criar aqui uma cena nova. Beleza. Ó, agora a gente vai aprender a fazer a rotação. E eu vou explicar mais rápido, porque como eu demorei mais nas explicações iniciais, bem devagarinho, agora que você já sabe os comandos básicos, eu posso explicar mais rápido. Shift A, cubo. A rotação é Rotate. Rotate é R. Então se eu pressiono o R, ó, eu estou rotacionando perpendicularmente ao observador. Tá? Então se eu pegar e observar desse ponto de vista, a rotação vai sempre respeitar o observador, a menos que você trave num eixo. Então, vamos imaginar que esse cubo aqui é um dançarino. Tá? Deixa eu colocar o macaquinho que é melhor. Esse cubo é um dançarino. E esse dançarino ele vai fazer vários movimentos de dança. Tem o movimento de estrelinha, que é estrelinha, né? Acho que todo mundo aqui já, quando era criança, 90% e alguns poucos agora, ainda viram a estrelinha que eles dizem, né? Esse termo. O que é? Você fazer abrir os braços e ficar rotacionando no eixo. Qual eixo que você vai rotacionar? O eixo é o seguinte: a dica que eu dou é imaginar que cada eixo é um espeto. É um espeto. Já explico isso. Para virar estrelinha, você tem que espetar o objeto no eixo Y, que é esse aqui, ó. Então, ó, R para rotacionar, Y para espetar. Olha ali, ó, espetei, vou colocar assim, ó. R, Y. Onde que o espeto foi, ó? O espeto foi no sentido da estrelinha. Se eu quiser que ele vire um mortal, que é quando a pessoa faz uma rotação frontal ou para trás, né, que ela dá aquela rotação, ela pula, rotaciona e cai com os pés. Bom, eu nunca consegui, mas eu tinha alguns amigos que conseguiam. Então você pode fazer um R e um X, ó. Você espetou pela lateral o objeto. Você espeta pela lateral, ó. R, X, olha ali, ó. Vamos olhar pela frente aqui, ó. R, X, olha lá, ó. Viu? Então você espetou ele pela lateral. Quando eu dei o R, Y, eu espetei pela frente. Aqui não vai aparecer porque a gente está bem no eixo Y. Então, para virar o mortal, R, X. E se você quiser que ele dê um spin, que é aquele passo que os bailarinos dão, que eles fazem uma rotação no próprio eixo, seria o eixo Z. Então, R, Z. Ó, faz uma rotação no eixo. R, Z. Viu? Bacana? Então, R, Y para virar estrelinha, X para virar mortal, para frente que é mais fácil do que para trás, e Z que é para fazer o spin. Tá bom? É assim que funciona. Para incutir valores, como que você faz? Eu quero rotacionar a 45 graus no eixo Y, da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente. R, o eixo que você quer, e o valor, 45. A única diferença é que ele não trabalha em minutos e segundos. Ele faz um decimal desses minutos e segundos. Então, se eu quiser 45 graus e 30 minutos, eu faço R, Y, 45.5. Tá? Essa é a diferença. Então, ele torna decimal as demais casas de rotação. Bom, vou mostrar um outro comando agora, que até então a gente trabalhou os elementos originais sem deformar esses elementos. Então eu vou adicionar aqui um cubo e vamos transformar esse cubo aqui em um prédio com vários andares. Imagine que ele é um predinho baixo, a gente vai fazer ele ficar mais alto. Tá? Vamos fazer esse predinho aqui ficar mais alto. Como que a gente faz isso? Você vai fazer, olha só, o comando que eu vou ensinar agora é o comando Scale, que seria redimensionar. Scale, você trabalha a
seria a escala do objeto, né? O pessoal fala escalonar, mas o termo escalonar ele não é muito coerente. Eu uso redimensionar porque é o que se faz. O que a gente está fazendo aqui, olha a diferença. Se eu pegar e chegar mais próximo e me distanciar do objeto, eu não estou aumentando e diminuindo ele. Da mesma forma que o orbitar não é rotacionar, se eu dou mais 1 e menos 1, eu estou aumentando, estou só me aproximando ou distanciando. Veja só. Então, isso aqui é orbitar, não é rotacionar. E isso aqui é rotacionar. Por quê? Veja que o grid está parado e o objeto está rotacionando. Ó, isso aqui é rotacionar. Isso aqui é orbitar. Por quê? Porque o grid acompanha. Ou seja, é o observador que está se deslocando. E isso aqui não é aumentar e diminuir o objeto. É se aproximar e se afastar. Veja que o grid acompanha. Agora, isso aqui, ó o grid paradinho lá. Ó. O objeto está aumentando e diminuindo de tamanho. Então, como que a gente ativa esse comando? É o comando scale. Scale começa com S. Então, para aumentar e diminuir, a gente dá um S. Ó, se você pegar e ir para fora, você aumenta. Se você movimentar para dentro, em direção ao centro do objeto, você diminui esse objeto. Aumentou para fora, diminuiu para dentro. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque se eu pegar e fazer isso aqui, ó, parece só que eu aumentei e diminuí. Mas, na verdade, eu dei uma negativada no objeto. Tá? Eu vou explicar isso aqui com um outro elemento. Eu vou pegar e colocar... Por isso que, viram como que o macaco é importante? Ó? Eu vou pegar esse macaquinho aqui e vou fazer uma deformação assimétrica nele. Fazer essa orelhinha ficar assim, fazer essa orelhinha ficar assim. Tá vendo? Então, essa orelhinha, ela é para baixo e essa orelhinha aqui é para cima, certo? Se eu pegar e dar um S e ir em direção ao objeto e continuar, olha o que aconteceu. Ele trocou a orientação do objeto. Olha lá, ó, a orelhinha que estava para cima foi para baixo, a para baixo foi para cima e o para frente foi para trás. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado. Quando você vai fazer um redimensionamento do objeto, e rotação também, tente ficar um pouco na aresta do objeto, no canto aqui do objeto. Não vai muito ao centro. Por quê? Porque se ir muito ao centro, qualquer coisinha que você fizer, ó, tá vendo? Mal tô mexendo aqui, ó, o objeto já radicalmente muda de tamanho. Então eu venho mais para fora, aí eu tenho mais controle, ó. Tá? E o Blender também tem umas ferramentas complementares que são muito legais. Eu vou dar um R aqui, ó. Então eu estou rotacionando, ele rotaciona muito, dependendo da precisão que você deseja, ó, eu dou um R aqui e beleza. Só que eu quero parar isso aqui bem nessa linha, mas eu não consigo. Vamos supor que eu, sei lá, estou com um mouse que não tem muita resolução. O que eu faço para ter um controle refinado disso aqui? Eu vou pressionar o Shift e ó, tá vendo? Ó? Eu estou movendo, ele está acompanhando essa linha aqui, ó, essa linha preta. Ele está acompanhando. Ó. Agora, se eu der o Shift, a linha vai, ou seja, reduz para 10 vezes. Ó, eu tenho que ir bastante, ó, tá vendo? Ele já foi, já voltou na cena, mas isso aqui me dá precisão. Mesma coisa Scale. Eu dou um S, ó, eu quero chegar esse ponto bem aqui. Então dou um S, ó, ele vai junto, né? Se eu pressiono o Shift, ó, ele não vai, ele para de junto, ó. S tá indo junto. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. S, ele está seguindo exatamente a ampliação que eu estou fazendo. Se eu pressionar o Shift, ó, ele descola. Por quê? Porque aumenta a precisão para você poder refinar. Tá bom? Então, mais uma dica aí. Ok? Vamos voltar ao que eu estava falando para a gente fazer o predinho. Como que a gente faz o predinho? S, Z. Por quê? Porque eu estou dando o comando de Scale só no eixo Z. E aí eu crio o prédio. Vamos supor que eu quero um prédio com 2 vezes a altura, que estava aqui originalmente. S, Z, 2, Enter. Viram a lógica? É a mesma lógica que a gente estava trabalhando anteriormente. Ok? E existe outra forma de você, por exemplo, eu quero redimensionar só no eixo X e no eixo Y. No eixo X e no eixo Y. Então eu dou um S e Shift exclusão, exclusão Z. Ó, aí eu só aumento nesses 2 eixos. Ok? Bom, com esses comandos básicos, vocês podem fazer basicamente qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa. Tá? A dificuldade que vocês vão ter a partir de agora é conseguir colocar o objeto no lugar que você quer na cena. Tá?
E aí que entra algumas dicas que eu vou, porque assim, passando a fase inicial, que era os comandos de visualização, movimentação, deslocamento, agora é chegado o momento de você conseguir colocar o objeto aonde você quer na cena. Tá? Eu tenho um exercício muito interessante, que é o seguinte. Eu vou pegar, criar uma cena nova aqui, e vou adicionar aqui um macaquinho. E eu vou pegar, observar pela frente esse macaquinho, e vou fazer uma coisa aqui antes. Eu vou observar, vocês viram que eu troquei o posicionamento do cursor. Mas observando pela frente, parece que esse cursor está em cima do macaquinho. Eu vou pegar e colocar um chapeuzinho nesse macaquinho, um cone. Shift A, tem a opção cone aqui, ó. Olhando aqui, parece que eu coloquei o cone, eu vou só dar um GZ. Por que eu dei GZ? Porque se eu der o G eu não tenho controle, e o Z eu travo o deslocamento no eixo. Então eu dei um GZ para encaixar melhor aqui o chapeuzinho no macaco. Olhando pela frente, o que eu quero dizer pela frente? Pela frente é o Y, tá? O Y. Tem os eixos aqui, depois eu vou mostrar para vocês como olhar pelos outros pontos de vista. Eu estou olhando pela frente, pelo Y. Olhando pela frente, está tudo certo. Você fala, pô, beleza, o chapeuzinho está no local correto, tá? Beleza. Olhando pela frente, ok. Só que se a gente olhar pelo X, eu vou olhar pelo X, ó. Como que eu vou olhar pelo X? Porque isso aqui eu quebrei a deformação de perspectiva. Eu estou olhando em ortogonal, que a gente chama, orthographic, né? Estou olhando pelo orthographic. Se eu olhar pelo X, porque assim, aqui eu tenho informações do quê? Eu tenho as informações do eixo Z, olha os eixos aparecendo lá. Tenho informações do eixo Z e do eixo Y. No entanto, eu não tenho informações do eixo X. Eixo Z e eixo X. Eu tenho a informação desses dois. Então eu tenho informação cima, baixo, lado e outro. Tá? Só que eu não tenho informação do eixo Y, que é frente e trás. Tanto que se eu vier aqui no eixo X, eu não tenho mais informações no eixo X, mas tenho informação do Z e do Y. Ou seja, tem informação cima, baixo e frente e trás. Veja o que aconteceu. O chapéu não estava colocado em cima da cabeça. Se a gente olha pela lateral, seria assim, ó. Antes a gente estava olhando nesse Y negativo aqui, ó. Tá? Então estamos olhando pela frente. Parece que é um tanto incoerente que seja o Y negativo, mas é coerente sim. Por quê? Porque o Y, quando você anda para frente, é o positivo. Quando você volta, é o negativo. Então, o negativo é onde a gente está observando pela frente. Tá? No eixo X, quando você clica ali no positivo, é esse ponto de vista. No Y, o negativo é olhando por trás. Por quê? Porque você está à frente do objeto. Aqui, ó, antes a gente estava aqui. Antes a gente estava aqui, mas a gente está voltando na cena. Se a gente ir para frente, ó, que é o mais, a gente ir para frente, é claro que a gente vai observar pelo negativo, se a gente quiser ver a parte de trás. Pelo positivo, se a gente quiser ver a parte de trás, e negativo, se a gente quiser ver a parte da frente. Beleza? Isso aqui é só uma convenção. Tem alguns programas que seria o positivo, né, no lugar do negativo, e tem alguns programas que a altura não é o Z, que a altura, aqui o Z é a altura, né? Tem alguns programas que o Y é a altura. Então é bem, assim, aparentemente confuso, mas você se acostuma. Então a dica que eu dou é não leve muito em consideração a lógica total dos comandos. Leve em consideração o que você está entendendo. É igual, por exemplo, você enxergar, né? Se você colocar um óculos que você enxerga de ponta cabeça, no começo você vai se perder. Mas dentro de algumas horas você vai se adequar e vai começar a caminhar e vai conseguir até acertar alvos enxergando de ponta cabeça. Por quê? Porque a gente se adequa. Então, você vai se adequar a isso aqui. A única coisa que eu estou falando é porque muita gente, quando se dá conta que é o negativo, começa a se perguntar muito e não foca no que ela precisa fazer, que é deslocar objetos na cena. Então, observando ali, pelo X, que agora a gente tem essa informação, eu vou deslocar esse objeto até aqui. Então, como que eu desloco? G, Y, para travar no eixo Y. E aí eu coloquei. Agora sim eu tenho esse objeto em cima, né, no local que eu preciso.
Beleza? Outra coisa que eu acabei de explicar aqui, que talvez as pessoas não captaram, mas com dois pontos de vista, por exemplo, frente e lateral, você tem informações dos três eixos. Ó. Então, olhei pela frente e pela lateral, eu sei o que está acontecendo. Se tiver alguma coisa errada, por exemplo, podia ser assim, ó, esse objeto podia estar deslocado aqui, e aliás, deixa eu colocar aqui. Ó, olhando aqui, parece que está tudo certo com o chapéu, né? Nesse eixo. Quando olhamos pelo outro, a gente tem informação revelada que tem alguma coisa errada. Então, com dois pontos de vista chapados em orthographic, você consegue ter qualquer informação tridimensional desejada. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa importante do Blender, agora eu vou explicar com mais rapidez, tá? Outra coisa muito interessante do Blender são os modificadores. O que são modificadores? Modificadores são comandos que atribuem ao objeto uma modificação estrutural ou alguma coisa temporal, tá? Já vou explicar a diferença dos dois. No contexto estrutural, eu vou pegar aqui, desculpa, eu vou pegar aqui, vocês estão vendo que esse objeto aqui é uma caixa, um cubo, e ele está bem quadrado, né? Quando a gente trabalha com 3D, dificilmente a gente trabalha só com formas quadradas. Eu vou fazer umas modificações aqui, vou entrar em modo de edição, Tab, já vou explicar essa questão da edição. Vou trocar aqui e vou fazer umas extrusões. Fazer uma extrusãozinha assim, já vou explicar como que é feito isso. Tá? Então eu tenho esse objeto todo quadriculado aqui. Só que em 3D, dificilmente as pessoas usam só objetos quadrados, elas gostam de objetos mais arredondados, mais alisados. Aí eu vou atribuir aqui um modificador, eu vou vir aqui ó, na caixinha, na chave de boca. Cliquei aqui, apareceu ó, Add Modifier, para eu poder adicionar um modificador. Eu clico aqui e eu seleciono, dentre várias opções, um chamado Subdivision Surface. Esse Subdivision Surface, o que ele faz? Ele subdivide e arredonda esses objetos. Não é necessariamente arredondar, tá? Mas, para simplificar a explanação, vamos dizer que é arredondar. Aqui em Levels, eu posso aumentar o número de níveis. Ó, eu aumentei para 3, aí ele fica mais agradável a visualização. E se eu quiser, eu posso tirar esse aspecto de lapidado. Eu vou deixar ele lixado. Como que eu faço isso? Eu vou aqui em Object. Depois eu vou em... aqui, ó, Object tem várias opções. Eu vou em Shade Smooth. Tá? Shade Smooth. E ao clicar em Shade Smooth, olha o que aconteceu. Ele ficou com aspecto de alisado. Beleza? Uma coisa importante sobre esses comandos aqui. O Subdivision Surface, ele foi criado há muito tempo atrás. Tá? Lá na década de 1970 e aplicado efetivamente. 1970 já estava desenvolvido. Quem que desenvolveu? Foi Catmull Clark. Tá? Esse Catmull aqui é o Ed Catmull, que é o presidente da Disney e da Pixar Animation. Então foi ele que inicialmente estudou esses modificadores, né? E esse que eu coloquei aqui, que é o Shade Smooth, eu vou voltar para o Shade Flat aqui. O Flat é o lapidado e o Smooth é o alisado. Também é muito antigo. Inclusive o próprio Ed Catmull, quando fez o doutorado dele e apresentou a dissertação lá, ou o mestrado, não sei, um dos dois, ele utilizou. Ele fez uma mão 3D, né? Depois vocês procurem lá, Hand Ed Catmull. Em 1978 ele fez uma mão e usou. Ele fez em baixa resolução e ele aplicou esse Shade Smooth. Ou seja, são comandos bem antigos. Tá? E eu vou colocar agora em cima desse modificador, que já tem um modificador aqui que é o Subdivision Surface, né? Eu vou colocar em cima dele um modificador temporal, que é o que eu falei para vocês. Esse aqui é estrutural e eu vou colocar um modificador temporal. Vou colocar em cima dele o modificador Build. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, Build. Vocês vão ver que sumiu o objeto, mas não é que sumiu. Se eu animar ele embaixo, ó, ele simula a construção desse objeto. E vocês podem ver que ele simula a construção com as subdivisões. Agora, se eu pegar e ocultar na tela esse modificador que eu usei, deixa eu só colocar em Shade Flat aqui para... Ele voltou ao normal. Se eu movimentar aqui, ó,
o build está utilizando as informações originais sem a subdivisão. Tá? Agora, se eu pego e habilito a subdivisão, ele volta a utilizar as subdivisões para fazer o build. Beleza? Então, modificadores, o que o modificador faz? Ele faz modificações no objeto, mantendo a estrutura original. Por que mantendo a estrutura original? Se eu voltar aqui e quiser editar esse objeto, veja que eu tenho um fantasma em torno dele. Esse fantasma é o objeto original. Então, eu estou fazendo modificações no objeto original, no entanto, ele se manteve ali. Ele mantém, né, o modificador, ele atribuindo, né, em tempo real, e aí vai saindo esse objeto diferente do original, ShadeSmooth. Agora eu vou mostrar para vocês, inclusive já propor um pequeno exercício, para vocês irem fazendo pegando um objeto que é originalmente simples e tornando ele mais complexo. Vou começar aqui uma cena nova, tá? A gente vai fazer, assim, inicialmente não tem nenhum compromisso, tá? É mais para coordenação motora de quem está trabalhando. Você vai adicionar na cena aí um cubo, tá? E antes uma rápida explanação que curiosamente também é abordado naquele material de 1978 do Ed Catmull. Só que lá ele não explica tudo, ele mostra como que foi feita a mão, ele mostra o modo aramado, que é esse aqui, né, o wireframe. Só que ele não explica todos os conceitos porque é um pouco cansativo para quem está aprendendo, eu imagino, né? Mas basicamente é o seguinte, todo elemento 3D, hoje no mercado, maioria esmagadora utiliza os 3 elementos formadores de um bloco 3D, de um objeto 3D. Quais são esses 3 elementos? Eu vou separar aqui para vocês e vou mostrar. Eu vou pegar esse aqui e vou apagar as faces dele. E eu vou apagar esse aqui, vou selecionar esse aqui e vou apagar tudo menos os pontos. Então, olha só, deixa eu só desabilitar aqui os grids e coisa arada pra gente, e também o origem aqui. Bom, eu tenho aqui, é o mesmo cubo, só que com os blocos formadores diferentes. Eu tenho aqui o bloco mais simples, que são os vértices. Os vértices são pequenos pontinhos, grosso modo, tá? Que tem a informação dos limites desse objeto. Depois nós temos pequenas linhas. Essas linhas são edges, ou arestas. Elas são ligadas, quando você liga 2 pontos, você cria uma. Por exemplo aqui, ó, eu vou pegar, selecionar esse ponto e esse ponto e vou fazer um link, um L. Ele, quando pega os dois, deixa eu só... Agora sim. F, desculpa, não é L, é F, tá? Me equivoquei aqui no comando. Uma coisa muito interessante. Vocês viram que eu falei, é o L, porque eu falei link, tá? Eu falei e cliquei no L olhando aqui no teclado. Aí eu falei, poxa, mas tem alguma coisa errada. Por que estava errado? Porque eu estou acostumado a dar os comandos sem pensar. É isso que vai acontecer depois de um tempo que você trabalhar com o Blender. Foi bom que aconteceu isso até para explicar para vocês. Então aqui, ó, se eu selecionei os dois, quando eu falei e olhei e cliquei, deu errado. Porque L é outra coisa. L é quando você quer, por exemplo, você tem um objeto. Esse aqui é um objeto só. Eu vou duplicar aqui, ó. L é quando você tem um objeto, uma malha, e você quer selecionar só o que está linkado. Então você vai em cima e pressiona o L, ó, selecionou. Se isso aqui tivesse linkado, se esse pedacinho tivesse linkado com esse, e aí eu fosse em cima e pressionasse o L, como os dois estão linkados, tudo selecionou. Isso aqui é muito útil para fazer segmentação. Quem trabalha com impressão 3D sabe bem o que eu estou falando. Só que aí o que aconteceu? Eu estava falando para vocês, eu falei a letra, porque parecia fazer sentido, e olhei no teclado e cliquei. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. O que eu fiz? Instintivamente, eu fiz de novo, não falei nada e pressionei sem olhar. Quando eu pressionei sem olhar, depois eu olhei, ó, é o F. Eu tinha até esquecido que era o F, que junta os dois. Então, se eu tenho 2 elementos aqui, ó, com 2 elementos, eu tenho o quê? Eu tenho, com um elemento só, é o ponto. 2 elementos juntos, eu tenho uma linha. Agora, se eu tiver, por exemplo, ou 3 linhas,
tá? Precisa da linha. Ou 3 pontos e dá o F, ele já vai conseguir fazer uma face. Uma face são 3 lados, tá? Ele tem que ter, uma face é composta por 3 vértices, 3 edges, tá? São necessários, né? Uma face é composta por esses 3 elementos. 3 vértices e 3 edges. Os vértices são as extremidades, os edges unem as extremidades e a face utiliza essa informação dos edges para criar, né, os limites dela para, o limite total, o limite extremo são os pontos, e aí nós temos as linhas que limitam, né, qual que vai ser a área preenchida, e aí a gente tem a face, beleza? Por que eu estou explicando isso? Porque, basicamente, no mercado de hoje, e no mercado de impressão 3D, que é um mais notório e mais assim acessível, as pessoas elas usam muito esse formato, tá? de vértices, edges e planes, né? e faces, que no caso é isso aqui, ó, faces. Deixa eu só, eu primeiro mostrei para vocês aqui os pontos, aí tem aqui os edges, que são esses carinhas aqui, já vou explicar detalhadamente, e aí nós temos a face, que é isso aqui, ó. Tá? E cada um tem um comportamento ligeiramente diferente, apesar de parecer a mesma coisa. Deixa eu criar uma cena nova aqui. E aí eu vou manipular, vou adicionar aqui Shift A, cubo. Para a gente acessar esses elementos, a gente pressiona no Tab. Tá? Quando você clica no Tab, tá vendo que ficou tudo laranja e apareceram os pontos? Então você entrou, veja só, vou clicar no Tab de novo e vou sair. No geral, quando você trabalha no Blender, você está trabalhando aqui, ó, Object Mode. Quando você clicou no Tab, vocês viram ali, Tab, né? Ó, Tab aqui, ó. Quando você clica no Tab, você entra. E aí, o primeiro, geralmente, ele está ativado aqui, esse carinha aqui, que é o vértice. Só que você pode trocar para os outros dois que eu já vou mostrar. Então, o vértice, olha que legal. Você seleciona um e você pode, ó, fazer um deslocamento aqui e deformar o objeto. Isso aqui, você deformou o objeto. Ele não é mais compatível com o que ele era originalmente. Então, o vértice, você pode mudar as extremidades desse objeto, ó, tá vendo? Aí, nós temos um outro objeto, outro bloco formador, digamos assim, né, outro elemento formador, que seria o Edge. Eu vou adicionar aqui de novo, vou entrar em modo de edição, e no lugar de selecionar e claro que eu posso selecionar mais de um por vez, os vértices. Shift, eu pressiono Shift, clico em cima de outros, ó, selecionei 3 aqui, ó. Shift, selecionei 4. Ó. Tá? Mas eu posso trocar essa seleção para quê? Para o Edge. Então, vou pegar só as arestas, ó, igual aqui, ó, selecionei só essa aresta, eu posso mover essa aresta, eu posso rotacionar essa aresta, tá? Posso selecionar mais de um com o Shift, beleza? E por fim, eu posso selecionar a face inteira, ó, olha aqui, ó. Esse aqui eu estou selecionando a face, ó, tá? E é aqui que a gente vai trabalhar aquele comando que eu mostrei antes. Eu vou explicar rapidamente alguns comandinhos, isso aí é mais para a coordenação motora de vocês. E aí, uma vez que a gente aprender esses conceitos, eu vou partir para a importação de tomografia, para fotogrametria, tá? E para, enfim, acho que com esses aí vocês já vão conseguir fazer alguma coisa mais interessante, vão conseguir transformar fotos em 3D e vão poder importar tomografias, e vou mostrar um pouquinho de segmentação também nessa tomografia. E aí vocês já vão ter a base para poder entrar em tutoriais, ou mesmo, se desejarem, eu tenho um curso online, um curso completo, né, que explica desde o básico até o avançado, para vocês fazerem planejamento cirúrgico, reconstrução facial forense, rinoplastia, uma série de abordagens.